Eu sou o Daniel Banin e esse é o podcast Cabeça de Empresário. Seja muito bem-vindo, empresário, seja muito bem-vinda, empresária, produtores de conteúdo, curiosos e apaixonados pelo empreendedorismo, assim como eu e o meu entrevistado que está aqui, o Gustavo, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre todo esse tema, o empreendedorismo, as batidas de cabeça, os acertos, enfim, toda a jornada que quem se mete a besta para ser empreendedor passa, né? Então vocês vão poder ter a chance de ver conteúdos brilhantes que vão ajudar vocês e também ouvir histórias fascinantes, né? De pessoas que contribuem não só com conteúdo, mas com dicas, com cases, enfim. Todo esse universo para quem gosta do tema. Eu convido você já a se inscrever no canal, ficar aqui com a gente e ver esse papo que eu tive questão de ter ele como convidado. Ele é Gustavo Passe, idealizador do EmpreendaCast, né? Também um outro podcast que fala do tema empreendedorismo. E vocês vão poder ter a chance de ver o quanto ele está envolvido com esse novo universo que agora, novo, não sei se é novo, se é no meio, se é no fim, que é o podcast, né? Ele vai passar muitas dicas para você também que de repente queira fazer o seu conteúdo ou montar na sua empresa uma sala, um estúdio para poder passar, né, todo o know-how que vocês têm. Isso está muito em alta hoje em dia. Ele vai explicar um pouco para a gente. Gustavo, muito prazer, cara, e muito obrigado por você ter contribuído e de ter participado aqui do primeiro podcast Cabeça de Empresário. Cara, eu fiquei muito feliz por algumas coisas aqui, né? Conteúdo conecta, não tem nome melhor para a empresa. Eu acho que é a primeira vez que eu estou dando uma entrevista para alguém que tem uma visão de conteúdo assim como a minha empresa tem, né? A voz e conteúdo. Encontrar você da Conteúdo Conecta para mim aqui vai ser muito legal para a gente falar sobre como conteúdos conectam as pessoas e como que as cabeças de empresários e de empreendedores e empreendedoras fazem isso acontecer. Então agradeço o convite. Eu sou o maior arroz de festa da podosfera. Eu aprendi isso com o Dudu Salles, do Papo de Gordo. Ele falava assim, cara, não me chama porque eu vou, né? Eu adoro aparecer, tanto é que meu nome é Gustavo Aparecido, mas não é que eu quero me aparecer para as pessoas. Eu gosto de comunicar, eu gosto de falar, eu gosto de passar a mensagem, eu gosto de aprender. Tenho certeza que eu vou aprender muito contigo aqui hoje também nessa conversa. Então fica aí meu agradecimento desse papo maluco que a gente vai tomar aqui, nesse formato que eu amo, que é podcast. É isso aí. E por que você ama podcast, Gustavo? O que te fez amar? Ou, enfim, conta um pouquinho como começou essa história com você. Cara, no decorrer do episódio aqui, eu vou até tirar a minha blusa, que eu tenho uma camiseta que é podcast é vida, né? E é a minha vida. Eu me descobri comunicador, né? Eu amo me comunicar. Na roda da galera na escola, eu era o cara que apresentava o trabalho. Eu era o cara que contava as piadas com storytelling. Eu sempre adorei me comunicar, eu sempre adorei botar para fora o que eu penso. A cabeça do empresário, a cabeça do empreendedor, ela frita. Ela frita. Quem aí nunca, né? 4 da manhã, olhão aberto, desesperado, com um pedaço de papel e caneta para escrever uma ideia que você está tendo. Uhum. Quantas vezes no trânsito você está andando e você pensa alguma coisa e você precisa verbalizar, né? Eu sou o doidão do carro, né? Eu fico conversando comigo no carro, porque se eu não verbalizar, se eu não me comunicar, nem que seja com o meu painel e com o meu volante, eu fico maluco. Então, eu tenho uma paixão por me comunicar, por colocar para fora o que eu penso e tudo o que eu acredito. E o podcast, há quase 10 anos atrás, me permitiu isso. Porque o podcast, ele não tem regra. O podcast é uma conversa de bar. Pode ser um storytelling, pode ser uma conversa de bar, pode ser um monólogo, pode ser o que você quiser. Mas é você, o microfone e as suas ideias. E o que você falou é de ser notado. Você falou 10 anos atrás. Você é do podcast raiz, né? Quando não era videocast. Cara, eu sou da época do áudio mesmo, do raiz, né? Lógico, eu tô adorando esse momento que a gente tá vivendo, o Nutella, se a gente for traduzir, né? Do videocast, etc. Eu tô adorando porque eu vivo disso. E finalmente as pessoas estão conhecendo o podcast. Mas, Dani, tem 20 anos podcast. Nasceu junto com o iPod. A palavra pod vem do iPod. Vem do iPod. A Apple foi dona do assunto podcast por décadas, né? É verdade. E atualmente vivemos uma coqueluche dos podcasts, da comunicação.
E eu fui parar nesse mundo justamente por essa paixão de comunicar. Eu tinha muita dificuldade do vídeo. Cara, eu fui aparecer em vídeo, se você fuçar lá nos meus canais, a galera do Spotify me conhece há 4 anos pelo EmpreendaCast, há quase 10 pelo Beercast. Mas eu fui aparecer no YouTube quase 8 anos depois que eu produzia conteúdo. Porque também vivemos a economia do criador, a economia do conteúdo, a economia do creator, que a gente fala. Né? E se você não botar o seu rosto, você está perdido. O Mark recentemente disse que o Instagram não é mais uma ferramenta de foto, é uma ferramenta de vídeo. Sim. Né? Então, se você não põe o seu rosto, você não aparece, você não vende, você não converte. Né? Claro, eu estou falando tudo aqui com cunho de conversão, de construção, de quem faz negócio com a internet. Então, eu venho lá do Gustavo escondido, mas que botava para fora a voz, e hoje eu vivo o Gustavo que põe para fora tudo. Áudio, vídeo e texto. Então eu passei a escrever muito mais, eu passei a falar muito mais do que eu já falo, e eu passei a aparecer muito mais do que eu aparecia. Porque eu já entendi que a economia que a gente vive hoje, e se você quer se posicionar e construir uma carreira, tem que ser se comunicando. E aí vem a parte, né? Depois eu vou, no decorrer aqui da conversa, eu vou te contar, mas assim, eu usei tudo isso para subir de cargo na empresa que eu trabalhava. Eu fui o blogueirinho da minha empresa. Fui o blogueirinho. Eu fui o blogueirinho, com o maior prazer. Quando as pessoas começaram a dizer assim, pô, você tá todo blogueirinho, eu falei, objetivo acertado. E essa fala é a primeira, né? É comum, tá todo é comum. blogueirinho. Alguns acham que isso é motivo até de chacota. De chacota. Tá tentando ser, tá querendo né? aparecer. Né? As pessoas têm essa situação. Muitos torcem a favor, mas assim, né? Todo dia acorda um pro bem e um pro mal. Né? Todo dia acorda 2 pessoas, uma torcendo pra você, outra tentando te derrubar. Sim. Mas quando as pessoas começaram a falar que eu era o blogueirinho, eu falei, cara, objetivo atingido. Já sou notado. Eu comecei a cuidar do meu LinkedIn com muito mais carinho. Eu escrevi os textos, eu escolhi os vídeos que eu compartilhava numa rede de profissionais. Eu escolhi os textos, os artigos. Eu já comecei a me posicionar no LinkedIn de uma forma diferente. Ali eu já entendi que, cara, se você quer se destacar dentro da multidão, você precisa fazer diferente. E você conquistou, né? Cara, no LinkedIn. Um avanço no LinkedIn. No LinkedIn, eu acho que eu tenho 28 mil seguidores. Fala o endereço aí, pessoal. Lá, se a galera entrar no LinkedIn, Gustavo Passi, Passi, vocês vão me encontrar lá. Eu tinha muitos posts sobre inovação, transformação. E todos posts sinceros, sem cagar regra. Eu aprendi inovação e dividi com a minha comunidade ao mesmo tempo. Eu errei pra caramba. Mas eu falava assim, galera, tô montando um squad aqui na empresa que eu trabalho, a Sul América, uma grande seguradora independente aqui no Brasil. Tô montando um squad, um dos primeiros do ramo da seguradora. Não sei se isso aqui vai dar certo, mas eu tô amando fazer isso daqui. Olha só o que eu aprendi. Tudo você empreendeu dentro de empresas, né? Ou seja, não precisa você ter uma empreitada para empreender, né, Gustavo? Não, cara. Você pode onde você está aí treinando, né? Ou isso é nato? Você acha que veio do Gustavo criança, já é seu isso? Cara, assim, de pequenininho, minha mãe tinha que me segurar em casa às vezes que eu ia bater flanela para cuidar de um carro, para carregar um carrinho. Eu tenho várias histórias narradas pela minha mãe que, assim, eu sou de classe média, baixa, né? Imóvel próprio, estudei escola pública, mas os meus pais tiveram condições de me dar o mínimo necessário para ter uma vida legal. Então, de pequenininho eu já saía para fazer as coisas. De pequenininho em casa, eu já dava uma entendida como é que funcionava o balaio. Ser o caçula também tem seus privilégios. Não, tem privilégio ser caçula. Né? Sim, Você é mais bajuladinho, acontece algumas coisas. Só que é o seguinte também, você já herda a roupa dos outros, né? Você já é o cara que é o terceiro na escala, somos em 3 irmãos, é o terceiro que escolhe o que vai ser a janta ou não, se tiver condições de pedir para a mãe o que você gostaria de jantar. E você precisa aparecer, porque assim, seu irmão mais velho já correu tudo que precisa correr, o do meio já tá ali entrando no trabalho e você é o caçulinha. O que você vai fazer da vida? E te comparam, né? Fala, teu irmão já tá ali, teu irmão já fez isso. A minha irmã era nota A, meu irmão era nota B. Adivinha que se eu não era o C e o D da escola, né? Então, eu já tinha percebido que ali você precisa empreender no seu CPF para você se destacar dentro da família. Mas não é que eu queria ser mais que os meus irmãos, mas conquistar o meu lugar dentro do que eu tenho da situação ali. Eu estou fazendo um exemplo muito claro dentro da família, mas isso vale para dentro do escritório. Como é que você se destaca sendo o melhor analista de sistemas de um time de 60 analistas?
Não é passando a perna no cara do seu lado. Não é Dick Vigarista, né? Pra quem assistiu Corrida Maluca, né? Sim, que ele sempre sacaneava alguém na corrida para poder se dar bem. Não. O lance de você estar no ambiente é o que você vai dar do seu melhor para você ser o melhor analista. E eu não tô falando sobre trabalhar até meia-noite. Que isso também não é ser inteligente. É errado. É erradíssimo. Se você se você veste a camisa, se você é comprometido porque você fica até meia-noite, desculpa, você é um tonto. Ou burro, né? É burro. É burro. É burro. Se você fica até tarde trabalhando, é porque você não está usando bem o seu tempo. Sim. Então o que eu tenho na minha cabeça desde pequeno? Cara, se eu entrar, eu entro para jogar e para ser o melhor. Tanto é que eu abandonei o futebol rápido, porque eu sou ruim. E você é competitivo também? Cara, eu não digo que eu sou competitivo assim, mas a outra coisa que eu descobri na vida, formar alianças. O network é maravilhoso. Maravilhoso. Eu sempre fui um programador, eu fui programador de profissão. Eu fiz ciências da computação. E, cara, só um parênteses. Programador é difícil de ser um bom comunicador, né? Geralmente sim. os caras são introspectivos. Escovador de bit, já me chamaram, Nossa, né? Esse cara escova bit, ele sabe conversar em 1 e 0. É, né? 1 e 0, né? Eu fui programador, mas eu era um programador nota 6, cara. Só que é o seguinte, logo eu já identifiquei, eu falei, cara, aquele cara ali manja muito de programação. Ele vai ser o meu mentor. Sem ele saber. Sim. Eu desenhei na minha cabeça e falei, o Augusto, até mandar um abraço para você, Augusto. O Augusto que me iniciou no mundo da programação. Mal sabia, Augusto. Eu encostei nele e falei assim, cara, ele vai ser o meu mentor. E tudo que eu conseguir pegar de melhor dele, eu vou executar. Só que eu sempre vou reconhecer que ele é melhor que eu. Isso é importante. Sim. Só que é o seguinte, Dá os sozinho eu sou nota 6. Se eu me juntar ao Augusto, eu sou nota 11. É. Né? Então, eu sempre entendi que as conexões, as construções, o sentimento de equipe é o que forma a parada. Só que isso eu fui verbalizar dentro da minha vida de comunicador, de empresário, de empreendedor, com a maturidade. Né? Você precisa ser pai para aprender algumas coisas, você precisa tomar uns tombos para aprender algumas coisas, você precisa se ferrar bastante para aprender algumas coisas. Mas depois que eu descobri que se você der o seu melhor, mesmo que tenha um lance limítrofe, né? Eu sabia que eu não ia ser mais que nota 6 como programador. O que eu posso fazer para conseguir o 7, 8, 9 ou 10? Ou vou para a direita e faço outra coisa, ou somo com quem pode concluir. Como equipe nós vamos ser melhor. As empresas hoje são isso. Se você pegar na minha empresa, eu contrato gente sem experiência. Porque eu sei o seguinte, cara, esse cara tem habilidade para esse negócio aqui. Se eu desenvolver bastante isso nele, ele vai grudar no Joãozinho, que ele junto com ele vai desenvolver uma habilidade que talvez eu não tenha. Você contrata por soft skill. Sim. Total. Sim. O hard skill a gente aprende. É. E a gente ensina o tempo todo. Então, para concluir o que você me perguntou, a vida toda eu sempre analisei a situação que eu estava. Dentro do futebol, não adianta ser camisa 9. Eu ia pra zaga. Na zaga eu seguro. Eu sou ruim de bola, mas o cara não passa. Pelo menos o cara vai falar, pô, esse zagueiro aí é bom. Ele ser o terceiro a ser chamado. Não, eu era o último. Não, eu era o último. Já era o mesmo. Eu era o último. Mas quando eu era convocado, eu falava assim, cara, dentro dessa situação, qual que é o melhor que eu posso ser? Várias vezes eu fui pro gol. Sim. E você aceitar que você tem que ser o goleiro, se você não gosta de catar no gol, lógico que tem muita gente que ama pegar no gol. Mas se você aceitar que você tem que ser o goleiro porque é o melhor que você pode dar, esse é o grande segredo de tudo que eu fiz na minha vida. Então eu ia pro gol, eu dava umas pontes, Dani, que os caras olhavam e falavam assim, eu sempre fui meio gordinho, tá ligado? Gustavo, meu. Os caras falavam assim, porra, velho, você catou aquela bola? Eu catei, mano. E se o cara vier de novo, eu pego, né? E aí eu saía, às vezes, do jogo, o camisa 9 era o destaque e ele merecia toda a luz pra aquilo. Só que os caras falavam assim, porra, se o Gu não tivesse catado aquele pênalti, a gente não tinha ganhado. Então você entende onde tá o lance de você entregar o melhor de você dentro das circunstâncias que você vive? É isso que é ser eu não sei empreendedor. Qual empreendedor falou, escolha a cadeira que você quer sentar, não é? Tem um cara que famoso, eu não lembro agora, mas é isso, né? Você saber a cadeira que você tem que sentar é muito importante, Sim. né? Pra você escolher, falar, não, cara, ali o 9 não dá pra mim, mas se eu sentar ali eu vou ser o melhor daquela cadeira. Lógico, e reconhecer a sua insignificância. É difícil essa frase, né? Né? Mas assim, ser estatupeiro não é que você vai fazer um pitch e você é demais, você tá com a melhor solução do mundo. Não. Às vezes você é insignificante dentro do mercado. Sim. Se você não reconhece a sua insignificância, você morre pelos seus próprios dragões. Sim. Então na vida toda é empreender. E não é porque você está com o CNPJ próprio. Dani, eu levei 30 anos para ter um CNPJ sério. Com 21 anos eu quebrei uma empresa porque eu tive um CNPJ que eu achei que era diversão.
Eu não levei a sério. Eu já quebrei uma empresa. Eu já abri um rombo de R$200 mil com um banco laranjinha, bonitinho, que me cobrou com muito carinho todos os... nota por nota. Né? Com muita educação. Mas onde que eu quero chegar? Cara, você empreende na sua casa, na sua família. Eu empreendo com meus filhos. É uma negociação com os meus filhos a cada todo minuto. Momento. É para escovar o dente, né? É para ir para cama. É para tomar banho. Sim. É para ir para amanhã, para a escola, com alguma vontade. Então você já exerce motivação dentro de casa, que é o que o empreendedor e o empresário tem que fazer o tempo todo. Como é que você mantém a galera motivada? Com seus pares, né? E às vezes você não tá com essa energia, né, Gustavo? A gente também é um ser humano, a gente é CNPJ, né? Põe um chapéu ali de empreendedor, mas a gente é o CPF ainda, né, cara? O tempo todo, Dani. É o tempo todo. Se você for ver a cara da sua empresa, ela é sobre você. E um pouquinho sobre os colaboradores que você vai convidando. Ele é um pouquinho sobre o seu sócio. Né? Independente de ser majoritário, minoritário. Sim. Mas se você for dar uma analisada no CNPJ, ele é uma família, certo? Que tem um pouquinho de cada um. Tem o sócio que é criativo, que o cara aparece às 4 da tarde, mas quando ele aparece, ele resolve, show, né? ele dá o show e é o jeito dele. Tem o cara que chega às 7 e sai à meia-noite e carrega o piano literalmente, e você fala assim, puta, se não tivesse esse cara, ferrou. E assim tem. É a composição do CNPJ. Alguns são convidados a ser sócios, outros a serem funcionários. O que eu aprendi desde moleque, com 16 anos, que foi o primeiro registro em carteira que eu tive. Eu trabalho desde os 7, 8 anos como autônomo, fazendo tudo que eu já fiz na vida, até vender pipa, bomboniere, etc. Mas com 16 eu fui registrado. O dia que me chamaram e falaram assim, ó, você vai ser programador aqui, você vai fazer isso, isso e aquilo. Eu reconheci a minha insignificância como programador, até onde eu podia ir, o que era ser júnior num CLT, mas entendi que o contexto da família era, tem aqui um cara sênior, tem aqui o chefe dos chefes, tem aqui o meu par que faz tal coisa, tem esse cara que é bom de banco de dados, tem esse cara que é bom de front-end, esse cara que é bom de design. Se a gente juntar todo mundo aqui, a gente faz uma família foda, que nós vamos vender um monte de coisa legal e todo mundo vai subir junto. Que é onde a maioria das empresas nascem, né? Se conhecem no trabalho, vê que um é bom num lugar e monta a empresa e às vezes ele nunca é convidado para ser sócio, porque tem várias circunstâncias também. Isso é uma coisa que eu aprendi a não me frustrar. Eu achava que eu ia ser sócio de todo mundo. Eu falava assim, nossa, mano, mas eu sou tão bom, eu sou, né, desempenho um trabalho tão legal, né, para não soar arrogante aqui de ser tão bom assim, eu desempenho o meu papel tão bem, sempre bem avaliado, ganhei sempre os melhores bônus, o cara vai me chamar para ser sócio. Né, eu achava que o próximo nível era esse. Imagina, cara. Imagina, dividir CNPJ, a sociedade é um negócio muito sério. E outra, se você se achar o melhor, não quer dizer que você é o melhor também. Dentro do que aquele cara que está à frente segurando o bumbo espera. E isso que é interessante a gente ver aí por aí, pessoa que é talentosa no que faz, né? No sentido, o modus operandi ali. Só que para administrar é diferente, o cara se embanana inteiro, né? Eu sou um péssimo administrador, Dani. Eu sou um péssimo administrador. Se eu não tivesse o meu CTO, o meu CFO, fudeu. E agora que você entrou nisso, como que então o podcast virou negócio? Agora, cara, aí a gente... Isso é uma história, eu vou tentar ser breve, mas assim, né? O podcast nasce para mim como essa libertação da comunicação. Por que libertação? Cara, porque eu tinha dificuldade no churrasco de trocar ideia com alguém de negócio. Mas você não falou que lá na escola você era o cara que ia apresentar? Não, sim, mas eu digo a libertação de conversar sobre as coisas, né? Esse Gustavo comunicador gosta de falar de negócio e gostava de falar de cerveja. Cara, se você for num churrasco hoje, dependendo da galera que tiver, você não consegue falar sobre empreendedorismo. Logo você vai identificar o cara que topa, porque assim, os assuntos são futebol, vôlei, viagens, cada um tem as suas vontades e tá tudo bem. Então, às vezes, eu me via num lugar assim e falava, porra, não tem ninguém aqui que eu possa trocar uma ideia das coisas que eu gosto. Então eu vou me adaptar também e trocar ideia do que as pessoas gostam e vou oferecer o melhor. Só que eu não conseguia libertar tudo isso que estava dentro de mim. Né? Eu gostava de cerveja artesanal o suficiente que eu queria conversar. O que é essa cerveja? De onde veio? De que país? Ela foi feita por monges ou não foi? Entendeu? Entrando no detalhe. Eu queria botar pra fora. Falar assim, cara, por que você pegou uma cerveja diferente da geladeira da escola? Por que você pegou uma breja da Bélgica? Eu queria perguntar pro cara. Alguns falavam assim, não, só peguei porque é diferente. Tá bom, tá tudo certo. Gostei do rótulo. Tinha outros que falavam assim, não, cara, essa breja aqui foi feita por um monge de 98 anos. Eu falava, sério? Que loucura. Aí você vai puxando o fio da história. Você vai... O podcast me permitia isso.
porque você vai lá, faz a sua pauta, convida o maluco que você quiser ou a maluca e começa a falar daquilo com profundidade ou não. Pode virar um conglomerado de merda também, tá? Tem muita gente que se junta pra falar um monte de merda e não sai em lugar nenhum. Ou é legal também para Cara, não deixa de ser. Se for pros seus amigos, tá ótimo. Não tem deu mal uma nenhum cisada, fazer isso. Tá tudo certo. E aí eu descobri que isso me libertava. Com o tempo eu fui descobrindo isso, me conectava. Eu falei, cara, podcast é uma parada que é a minha cachaça. Eu vou fazer isso como jogar futsal Futebol de quarta, segunda, né? De segunda. Segunda à noite com os amigos. E aí o podcast foi sendo isso. O Beercast é o pioneiro, é o primeiro podcast de cerveja do Brasil, nasceu em 2013 e eu fiquei por lá por 6 anos, 4-7. Eu sou o fundador, Você idealizou criador, idealizador, eu formei o time, foi a minha primeira startupzinha. Eu sempre toquei as coisas como empresa. Então eu chamei... Mas até lá não era pra ganhar grana. Você Não, fez queria beber pra... cerveja de graça. Tá. Esse era o meu objetivo, tomar uma breja de graça. Aí, cara, o Beercast começou a dar muito certo. Eu comecei a visitar vários eventos de cerveja. Eu comecei a ser convidado, ser relevante. Muito novo ainda, né? Eu não tinha nem hora copo, que a gente dizia. E eu não sou o sommelier do Beercast. Eu sempre fiz o leigo. Eu sempre fiz o cara que falava, essa cerveja é amarga, essa cerveja é forte. Eu não trazia a parte técnica dela. Porque este era o meu personagem dentro do Beercast. Um cara que gosta de histórias e de cervejas diferentes. Não do cara que gosta de contar porque aquilo foi feito, ou o lado das frutas, o tom amadeirado, ou qualquer outra coisa que um sommelier traz com muito profissionalismo. Não era isso pra mim, mas eu chamei um sommelier. Eu chamei o designer, eu chamei o cara da edição do áudio e do vídeo, né? Essa composição do time formou o Beercast. Saímos tomando cerveja pra tudo que é lugar e eu conheci as pessoas mais incríveis da minha vida. Aí eu cheguei um dia pra minha esposa e falei assim, cara, se tem um momento que eu tô feliz da vida, é gravando podcast. Eu quero fazer isso pra minha vida. E aí ficava aquele sonho. Então, 2013 você... 2013 eu começo. Começa, mas já vê 2015 eu não consigo mais largar. Viciou. Aí eu quero fazer podcast de tudo. Meu filho nasce em 2018. E aí já não combinava mais a minha rotina. Eu já estava com 5 anos de Beercast, quase 6. Não combinava a minha rotina de estar em bares, de estar em eventos. Pô, minha esposa grávida, meu moleque nascendo. Já muda. A rotina muda. Precisa dar uma força, né? Cara, tem que dividir geral. O Senão, pai o bang é louco em casa. Quando nasce uma criança, o bang é louco. Né? Eu sei bem. Eu tenho um de 5 também. Então você tá ligado como é. Aí eu falei assim, cara, eu vou me afastar do Beercast. Então você tirou um pouco... Eu tirei o pé, foi ali. muito difícil. Muito difícil também você largar o osso. Se fosse para eu deixar uma dica aqui para os empresários, você precisa saber a hora de desistir. Eu cheguei no momento e falei, eu vou desistir. A partir de agora, eu desisto como Gustavo e o projeto continua como Beercast. Eu estou desistindo do Gustavo dentro deste projeto, mas eu quero que ele continue próspero para frente. Tanto é que o Beercast está de pé. É como criar um ser humano. É isso aí. Você cria... Pô, a hora ele já tá andando, agora ele já vai no banheiro sozinho. Pô, e eu não faço mais parte dessa história. Mas acabou a coisa o ciclo. anda, né? E o Beercast hoje continua como o podcast mais respeitado. Olha. Os caras que ficaram são incríveis, porque eu conheço de perto e acompanhei. E é a minha história. Hoje eles vão gravar lá no meu estúdio, por exemplo. Puta, pra mim é um baita privilégio. Nossa. Me convidaram pra, aparecer de novo. Uma brejinha lá também. Não faz mal a ninguém. Mas onde que eu quero chegar pros empresários? Cara, foi muito difícil tomar a decisão de largar o seu filho empresário. Aconteceu né? comigo, eu também larguei uma banda, né? Ela continuou, mas eu tive que sair por circunstâncias também. E era a minha paixão, né? Sempre gostei de música, enfim. Mas foi uma decisão baita difícil na sua casa. Foi. Mas acho que também você se conforma com o trabalho feito, assim, você foi glorificado, sim, sabe isso? Sim. Porra, fiz, cara, acabou meu ciclo. Sim. Respeita o ciclo. É Acabou isso. aqui, acho que você achou a palavra que eu estava procurando. Você tem que saber a hora de desistir ou de encerrar o ciclo. Vou melhorar a minha frase. Isso. Encerrar o ciclo. Aí eu falei assim, cara, o Beercast não faz mais parte da minha vida. Meu filho nasceu, eu vou me dedicar a ser pai. Aí fiquei maluco com isso. E aí meu filho nasce. Um pouquinho antes dele nascer, eu estava sentindo falta de fazer podcast. O Beercast já não era mais a minha rotina, eu virei ouvinte de podcast. Aí eu fiquei 3 meses, no 4º mês eu estava louco. É igual arrancar o videogame de alguém que gosta de jogar videogame. Sim. Aí eu falei assim, cara, eu preciso voltar a fazer podcast. E eu tinha o EmpreendaCast na minha cabeça
desde os 16 anos na Dualtech, que por sinal é uma empresa que está aqui do lado do nosso estúdio. Eu sempre pensava assim, cara, eu vou pegar esse Lauro de Lauro, que era o dono da Dualtech na época, e eu vou arrancar tudo desse cara. Como é que ele montou essa empresa? Eu tinha 16 anos, eu olhava aquilo, olhava para ele e falava assim, cara, admirável. O cara vem de Celtinha vermelho, caindo nos pedaços, tá montando um império de tecnologia. E ele foi mexer com isso muito antes de nuvem, cloud, tecnologia em nuvem, Amazon. Essas coisas pouco se falavam naquela época. E tanto é que o Lauro é um baita empresário. Até hoje vendeu o grupo Dualtech para a UOL. E aí eu falava assim, puta, será que ele topa? Eu vou lá. 16 anos, molecão. Cheguei lá na sala dele e falei assim, Lauro, é o seguinte, tudo bem? Sou o Gustavo, programador júnior aqui. E eu tô querendo montar um conteúdo. Nem chamava de podcast, porque naquela época eu nem sabia o que era isso. Queria montar um conteúdo de conversar com empreendedores igual você assim e contar como é que você fez isso. Você toparia ser meu primeiro entrevistado? Aí ele falou, topo. Isso ficou. Eu toquei minha vida, veio programação, veio faculdade, veio vida. Caramba, 16 anos a gente tá falando de eu tô falando de 17 anos atrás, né? Eu tenho 35. Estamos falando de 19 anos atrás. 2000 e pouquinho, 2004. Assim, 2004. Quase 20 anos atrás, a minha cabeça tinha essa vontade de documentar o empreendedorismo. Mas aí, não executei, foi pra gaveta e ficou guardado. Por que eu fiz essa conexão, Dani? Eu paro o Beercast e aí eu fiquei um momento ali em casa pensando assim, cara, preciso iniciar um novo... Eu preciso fazer um podcast novo. Minha vida não combina mais com cerveja e bar, mas eu tô aqui na Sul América, já trabalhava na Sul América. E até lá, no Beer, mesmo no sucesso, você não ganhou grana? Não, a gente ganhou uma graninha. É com patrocínio que se ganha no podcast? Com patrocínio. Até pra dar uma dica aí pro pessoal. Patrocínios, eventos, né? A gente fazia muito evento, braçagem de cerveja, a gente fez a nossa própria cerveja, as camisetas. Eu vendia camiseta todo dia, caneca, camiseta, caneca. Eu lotava restaurantes quando a gente fazia encontros. Então eu saí, tinha um caixinha lá, sei lá, de uns 17 mil reais. Vai. Pô, um negócio que é... Não, fez grana. Que é uma cachaça. Eu achei que tava muito mais no futebol de segunda, só pra divertir. Não, ali virou um business mesmo. Virou business, mas bem leve. A gente tinha entre nós que isso aqui não pode tomar a nossa diversão. Entendi. Tem que ser igual surfista. Você surfa e ganha dinheiro. Isso aí é difícil, viu? É difícil. Eu até falo por causa da banda. Porque chega a hora que a grana entra, você já... precisa ir, mas às vezes a gente não tinha nem tempo de, cara, fazer cocô em casa. Sabe, cara, não tinha tempo. Eu trabalhava, chegava em casa, pegava o equipamento e ia pro bar pra tocar. E às vezes pra ganhar a pizza da noite. Não, eu gastava tudo em cachaça também. Porque, beleza. Aí fala, puta, eu saí sem nada de novo, né? Mas esse é o grande lance, assim. Então, o Beercast... Ele já me dava tudo que eu queria, cara. Era suficiente. Já tudo lá, o assunto, a atmosfera, né? Que é o que você sentia quando você tocava. Sim, então, pra mim, sempre foi uma paixão, né? Aí a conexão fica no momento que eu encerro o ciclo, tô lá naquele momento pensando, aí eu voltei no Gustavo, que sempre pensou em se inspirar em pessoas e falar assim, cara... Lá o Gustavo do seu Lauro, lá O Gustavo do seu Lauro de Lauro, um abração pro Lauro, vou fazer ele assistir esse episódio até o fim. E aí, cara, eu falei assim, aqui na Sul América, eu tava já assumindo como coordenador numa garagem de inovação e eu precisava me relacionar com startupeiros. Que startup foi uma palavra nova pra mim. Eu sou da época que a palavra era, eu sou empresário, não startupeiro. Não tinha essa porra há 5, 6 anos atrás. É uma dúvida. Nesse momento que se fazia Beer, você também trabalhava em outro lugar? Trabalhava. Sempre trabalhei CLT. CLT. Abri uma empresa tem um hiato meu aí com uma empresa de marketing digital que eu fiz e fali. Abri um rombo. Mas eu sempre trabalhei com tecnologia. Com tecnologia. Ou comercial, ou marketing, ou programador. Eu sempre estava ali. No digital você é o cara que estava sempre circulando nessa... Sempre. Eu sempre fui do meio. E aí quando eu voltei para a Sul América, eu voltei como analista de sistemas. Aí assumi uma coordenação... Sul América, Seguros. Isso. Aí eu voltei para o mercado depois que eu quebrei a empresa. Voltei para a Sul América, trabalhei 1 ano como analista de sistemas. Conheci uma garagem de inovação lá e falei, cara, quero fazer parte disso. Eu quero ser inovação. Eu quero ser. Eu não sei nem o que é, nem se é de comer ou passar no cabelo, mas eu quero. Era um departamento dentro da Sul América. Era uma garagem, poucas pessoas. Garagem mesmo? Garagem. Igual nasceu a Apple, a Motorola e etc.
E aí eu falei assim, cara, eu quero fazer parte disso. E aí logo eu fui descobrindo, cara, para fazer parte disso você precisa respirar isso. Aí vem um monte de aprendizado. Squad, vai estudar, inovação, transformação, beacons, né, impressora 3D. Aí começa tudo esses buzzwords que hoje a gente vê no LinkedIn, mas aí você começa a viver aquilo. Blockchain, nananá, eu fui estudar tudo. E aí nesse momento do ócio, de não estar mais gravando o Beercast e querendo montar um podcast, o Gustavo lá do Lauro de Lauro falou assim, cara, vou fazer um podcast de empreendedorismo e vou conversar com os startupeiros. Vou resolver 2 problemas. O Gustavo que jogou pra gaveta um projeto antigo dele que nem era nome de podcast. E eu vou fazer um negócio que eu preciso muito na Sul América. Me relacionar com empresários e com startupeiros. Isso vai ser a conexão. Aí eu monto o EmpreendaCast em novembro de 2018. Aí o EmpreendaCast começa ali tímido, minha mãe escutando minha esposa outra, meu filho nasce, eu já gravando com muita dificuldade entre dividir as funções com a minha esposa e gravar o EmpreendaCast. Mais um parêntesezinho. Você gravava onde? Cara, até o Beer você não falou, vocês tinham um local? O Beer a gente frequentava bares e eu levava uma estrela de sala de reunião, botava no meio da mesa e conversava com os caras. Genial. Você deve saber, aquela que... Estrela de sala de reunião, emprestada pelo Kumon, que é onde o Renato, meu sócio no Beercast, trazia lá, emprestado. Olha, a gente gravava num canal só, voz de todo mundo, bagunça de garçom, de bar, de tudo. Barulho de... Aí o Beercast seguiu assim por um tempão. Depois a gente profissionalizou, foi bem. Tocando bem. Aí a gente foi comprando. Sem vídeo, né? Só no áudio. Sempre videozão puro. Tocamos a vida, equipamentos fomos melhorando. Quando eu montei o EmpreendaCast, eu já tinha 6 anos e meio de Beercast. Tava com a Esperi lá Cara, no alto, já né? manjava, já me comunicava bem, já sabia os equipamentos, já tinha uma grana que eu sabia que dava resultado, o Beercast tinha caixa, né? Então eu montei o EmpreendaCast já sabendo assim, eu vou ter um editor, eu vou ter um equipamento mínimo para gravar e eu gravava pelos WeWorks. Lembra da explosão do WeWork Sim. pela cidade de São Paulo? Tinha um ali na rua Butantã que a Sul América alugou, a garagem foi para lá. E aí, cara, o WeWork é uma piscina de empreendedores. Você pesca numa piscina. Porque tem... E o ambiente é bonito também. É bonito, é legal, é descontraído, tem várias salas. Aí eu olhava aquilo e falava assim, cara, os maiores tubarões de startups estão aqui. É só eu no café, na cara de pau, puxar o cara e gravar um podcast com ele. Vou roubar uma horinha dele. Vamos trocar ideia. Eu roubei várias horas. Eu vinha com esse discurso. Eu falei, cara, eu posso te roubar uma hora pra documentar como é que você montou? Mas aí era o Gustavão com a estrela sozinho. ainda. Não, Gustavo já com um equipamento legal. Já tava era um gravador Tascam com um microfonezinho bacaninha. Ligava o rec, tchau, pegava as trilhas e dava pra alguém editar. Era isso que eu fazia. Aí, cara, eu começo a pescar nesse aquário um monte de empreendedor e empreendedora. Cara, deu 3 meses, o EmpreendaCast já tinha 20 mil ouvintes. Caramba. No Spotify. Então eu já estava no Spotify, não mexia com vídeo ainda. Você nem esperava, né? Isso, não. Você estava meio eu queria despretensioso. Me conectar com pessoas. Era isso que eu queria. Arrancar delas, né? Forma de... O melhor de cada um. E outra, cara, eu tinha muito claro na minha cabeça que o final do resultado do EmpreendaCast ia ser uma mentoria de graça. Lembra que eu falei pra você que eu queria beber cerveja de graça? Sim. No EmpreendaCast eu queria ter uma mentoria de graça. Eu sempre fui o espertão, né? Tipo, vou me dar bem, mas nesse sentido. Lá no cara, como chama? O cara que era bom no... No Augusto. No Augustão, né? Eu sempre tive esse lance, vou me dar bem por algum sentido. Mas assim, né, gente? Pra não soar folgado, né? De vou me dar bem em tudo. Cara, você documentar a história desses caras, tinha 20 mil pessoas se dando bem. Porque, cara, a gente pensa assim, é bom pro cara também. Pensa que não. Maravilhoso. Pô. Dani, 20 mil pessoas é um meio estádio cheio. Já parou pra reparar nisso? Sim. 20 mil pessoas me ouvindo uma audiência todas que, as semanas. Nem alguns programas e alguns momentos tem de televisão, né? Cara, eu recebo mensagens dizendo assim, cara, eu tô no Japão há 12 anos achando que eu nunca voltaria pro Brasil. Você me motivou a tentar empreender no Brasil. Olha só as mensagens que eu recebo. Cara, entendeu? Teve cara em Minas que superaram depressão com a ajuda, lógico. Longe de mim dizer que eu ajudei na depressão de alguém. Tem profissionais competentes para isso. Sim. Mas o cara me mandar mensagem assim, cara, você me ajudou nos momentos que eu tava mais ferrado da minha depressão. Sim. Eu te escutava no carro. Eu te escutava de madrugada. Então, eu tinha já na minha cabeça que eu ia me dar bem com a mentoria de conversar com todas essas pessoas, mas eu tô fazendo um bem danado para 20 mil. Sim. E eu falei, cara, eu quero transformar isso em 100 mil.
em 1 milhão. Lógico que no final não é tudo isso. Hoje o EmpreendaCast tem 80 mil assinantes no Spotify, 1.000 e poucos assinantes no canal do YouTube. E se eu juntar todo mundo que escuta esporadicamente, eu devo ter impactado umas 100 mil pessoas diferentes até agora. Mas, cara, eu nunca pensei em passar dos 1.000. Eu queria era fazer a mentoria e transformar a vida de uma pessoa. A gente conversou disso aqui. Você falou assim, cara, se no final o resultado desse cabeça de empresário mudar a vida de uma pessoa, pra mim tá suficiente. Eu já impactei. Então eu tinha isso na cabeça. Aí, cara, o negócio começou a vingar. Eu comecei a receber... no Beercast eu nunca tinha recebido um e-mail de alguém dizendo que queria patrocinar um episódio. O EmpreendaCast eu comecei a receber toda semana. Quanto custa para você fazer um spot da minha empresa de software? Quanto custa para você fazer um spot do meu produto novo que eu estou lançando? Eu falei, opa, olha, existe aqui dinheiro na mesa. Aí eu comecei a faturar. O EmpreendaCast teve o seu ápice lá de R$17 mil de recorrência mês. Patrocinador, spot, evento. Virou o meu CPF, virou grana. Então eu já era o blogueirinho porque dava dinheiro. Então eu aparecia nas redes sociais, eu me conectava muito, eu ia em todos os eventos antes da pandemia, eu ia em todos os eventos fazer negócio. Mas isso já pai e... E pandemia já foi em 2018? Aí a pandemia eu te conto como nasce a empresa, mas o EmpreendaCast vai seguindo. Ele tá indo, até então não tem pandemia, ele tá indo. Segue a vida. Mas você já era pai. Eu chego a oferecer para a Sul América o EmpreendaCast como um produto da Sul América. Tá, você estava trabalhando de... Eu estava na Sul América, a garagem, me conectando com todos os startupeiros que eu queria. Eu já trazia quem eu quisesse para dentro da Sul América para falar de algum software, de solução. Tava com a moral. O EmpreendaCast era o meu cartão de visita. Teve um dia que o meu CIO chegou para mim, Cristiano Barbieri, hoje é um amigaço meu, chegou e falou assim, cara, que porra que você tá fazendo com o podcast? Eu vou nos eventos, as pessoas querem saber de você. Não querem saber do que a gente tá fazendo e tal. Quer saber se eu trabalho com o Gustavo. Nossa. Eu falei, tá zoando, Cris? Eu falei, não, cara, tem um cara lá que me atormentou o evento inteiro pedindo para conhecer você. Eu falei, pô, o cara conhece de onde? Ele falou que você faz a porra de podcast aí, sei lá o que é isso. O cara nem sabia. Aí, dentro da empresa, aquilo se tornou interessante. Para mim, né? Aí eu salto de coordenador para head de transformação digital, eu assumi a cadeira de DTO, que é Digital Transformation Officer, com um salário que eu nunca imaginei na minha vida de executivo, e fazendo do podcast a minha cachaça. Eu falava para a Sul América, eu assino qualquer coisa com vocês, eu amo trabalhar aqui, eu me sinto dono, sócio dessa parada, mas está nas condições que se eu precisar sair para gravar meu EmpreendaCast e eu tiver uma oportunidade, eu vou sair. Beleza? Podemos combinar assim? É a única coisa que eu quero como condicional para eu continuar, né, usufruindo do que eu amo fazer e continuar trabalhando aqui. Porque eu já tinha condições de largar a Sul América. O dinheiro que o EmpreendaCast me dava já era suficiente para tocar a minha vida como CPF. Ainda não existia um CNPJ na minha cabeça, né? Eu tive que abrir uma MEI para faturar e depois eu tive até problema porque tem limite de faturamento com a MEI. Sim, senão né? Você tem que mudar a categoria. Então o mundo foi mandando eu me profissionalizar com o EmpreendaCast. Aí, Dani, o negócio, aquela famosa frase da internet, né? A porra ficou séria. Aí vem uma pandemia, tô em casa, descobri que 2 horas da minha vida foram economizadas com trânsito. Aí tô lá em casa. Cara, como é que eu faço o EmpreendaCast ser um negócio maior? E aí eu fiz uma bariátrica, isso eu não te contei. Eu fiz uma bariátrica em novembro de 2020. Tô ainda em processo de emagrecimento. Perdi 37 quilos já. Mandou uma bari, então? Mandei uma bari, tô lá em casa. Começou a sobrar tempo. E aí eu falei assim, cara, vou ficar 15 dias. Vou ficar 15 dias que eu tenho que tomar umas aguinhas nos negócios. Vou montar uma empresa que vai fazer o que eu fiz no EmpreendaCast. Nasce ali, então, o meu desejo de replicar tudo que eu aprendi no EmpreendaCast para várias empresas. Aí eu fiz a bariátrica, você fica 15 dias tomando aguinha os negócios, tem uma dieta, só o Gatorade e água de coco. E aí, cara, eu liguei para 15 pessoas que um dia tinha me dito assim, cara, eu quero montar um podcast igual o seu. Liguei para 15, tive 14 sims. Minha primeira carteira de clientes são 14 pessoas que me deram sim. Então, nesse caso, montar em que estilo? Fazer um estúdio? Não. Não. Montar a sua pauta, o seu roteiro, uma organizar. De organização. Eu vou ser uma consultoria de podcasts. Consultoria. Olha isso. Aí, cara, liguei para um dos meus alunos, na época da mentoria, o Mux, falei, cara, você segura as edições? A gente ganha dinheiro junto?
Eu fecho o business, você fecha a edição, a gente monta uma empresa que cuida de podcasts. E aí, cada dia da minha licença médica, eu ligava para uma empresa ou para um contato. Foram 15 ligações, 14 sims. Eu termino a minha licença médica ligando para o meu diretor dizendo assim, cara, eu vou largar tudo e eu vou abrir uma empresa de podcasts. Eu quero viver disso. Eu quero fazer igual surfista, skatista, eu quero viver do que eu amo. Cara, essa é uma decisão muito importante. Você conversou com a esposa, óbvio. Meu, eu vou... Sim. Chegou... E como que alguém que é CLT identifica esse momento? Assim, tem um alarme que toca? Como que é isso, cara? Tem, e é o que eu recomendo para todo mundo. Vocês viram aí que eu abri até o valor, né? Eu cheguei a faturar 17 pau por mês com o EmpreendaCast. Sim. É um baita salário. Se você transformar isso em salário. Lógico, eu gastava com Sim. edição, gastava com marketing, com redes sociais. No final, sobrava no meu bolso, sei lá, 11, 12 mil reais. Dinheiro pra cacete, Sim, dentro do sim. país que a gente vive. Sim. Né? Não vamos ser hipócritas. Pegar a faixa ali Pô, de... um baita. Lógico que o meu salário como executivo era muito maior que isso. E aí tinha bônus, tinha uma segurança, um colchãozinho, claro. um cobertorzinho quente. Né? O CLT ele te deixa um pouco... Tem um planinho de saúde lá. Pô, tinha um monte de coisinha legal. Se eu te Da falar quanto eu ganho Sul-América. hoje, você vai ficar desesperado da loucura que eu fiz. Mas aí, eu entendo que isso é o que eu queria viver. Só que qual foi a diferença do Gustavo que quebrou em 2014, 2013 pro Gustavo de 2018, de 2020/21? Eu já tinha uma renda, eu já tinha um fôlego, eu tinha me planejado financeiramente, porque eu também reconheci a minha insignificância em montar um negócio do zero sem dinheiro. É muito difícil, é 0,001% das pessoas que conseguem. Você precisa se planejar financeiramente, você precisa organizar o seu plano de negócios, você precisa amar o que você faz e ter certeza. Olha quantos sims eu tive que me dar, mas rolou em 15 dias, porque eu já tinha ganhado a experiência. Aí como você fala assim, cara, como você amadureceu em 15 dias? Não, eu amadureci em 2 anos de EmpreendaCast. Eu conversei com todos os mentores que eu queria. Todos eles me davam sinais que eu estava ficando pronto para ter a minha empresa. Então o EmpreendaCast é o resultado, a Voz e Conteúdo hoje que é a minha empresa, é o resultado de 2 anos de EmpreendaCast, com tudo que eu aprendi a fazer, com tudo que eu amo fazer, com todos os mentores que me deram as dicas, com todos os tropeços que eu aprendi. Eu estava com certeza que eu ia falar com o meu diretor e largar um salário de 15 salários mínimos. Falar para ele assim, cara, chegou a hora de ir embora. E ele chegou para mim e falou assim, cara, eu estava só esperando o dia que você ia aparecer aqui com uma notícia. Eu tinha certeza que você ia tomar um outro caminho. A gente queria aproveitar você ao máximo. Eu até me arrepio porque a Sul-América me fez a gente fez um desligamento muito humano, muito legal, assim, sabe? Eu saí no momento que eu queria, da forma que eu queria, e ainda com dinheiro, me pagaram os bônus, me pagaram tudo como reconhecimento do meu trabalho. Olha aí. E aí, cara, eu me planejei, eu já tinha uma renda, eu já tinha feito uma reserva, e eu peguei uma graninha da minha rescisão. Né? Foi uma rescisão em acordo. Sim, é. Né? A gente fez tudo bonitinho, ainda salvei alguns cortes que estavam rolando na empresa, então eu ter saído poupou algumas pessoas, que foi muito bom também. Demitir é muito ruim. Que Sim. bom que fui eu demitido naquele momento, dentro do que eu podia. E aí, cara, nasce a Voz e Conteúdo com os 14 primeiros clientes. A gente começa fazendo consultoria para podcasts, mostrando para as pessoas como no podcast você pode fazer conteúdo de áudio, de vídeo, de texto, fazer conexões, ganhar dinheiro com patrocínio, encontrar e ter mentorias, se conectar com as pessoas mais incríveis. E tudo isso a gente começa a fazer em 2020 como CPF/CNPJ MEI. Em fevereiro de 2021, a gente abre a Voz e Conteúdo, já com quadro societário. A gente já nasce com quadro societário com 60 empresas e clientes. Eu realizo mais um sonho meu, que é gravar e cuidar do podcast do Gustavo Borges, que é o meu maior ídolo do esporte. Eu mando um direct para ele no Instagram, falo que eu posso fazer o podcast dele e cobrar. Isso é importante, eu não ofereci de graça para fazer o podcast. E cobrar. Eu coloquei como objetivo, vou vender para o meu ídolo, porque ele precisa de um podcast, e vou receber por isso. Então a gente nasce já entendendo que o produto funcionava, que era interessante. E aí, cara, a explosão dos estúdios. O EmpreendaCast, eu venho pro bar do meu irmão numa pandemia fodida, que não vinha ninguém. Só pra explicar, a gente tá aqui no bar, né, o Tchê Café, que tem salas, estúdios que eles locam horários pra gente fazer, gravar.
E a cabeça de empresário está aqui, né? E explica um pouco isso, como que surgiu, né, de você montar. Aqui você tem quantas salas? A gente tem 2 salas aqui, já teve 3. Para a galera entender também, uma breve conversa em si, né? Acabei me alongando, mas assim, o Tchê Café na pandemia acabam os clientes, não pode ter visita e o medo do corona. Fechou, né? então, Fechou Tchê tudo. Café. Meu irmão divide comigo a dificuldade de manter um bar, né, nesse naipe, que é super legal, super bacana, sem clientes. Eu falo para ele, cara, agora existe o boom dos estúdios, do Flow, do Podpah. Eu já faço isso nos bastidores, vamos fazer isso aparecendo nos vídeos. Eu pego a mesa de sinuca, que a gente está em cima de uma mesa de sinuca aqui, que era uma sala de sinuca, monto um estúdio, começo a gravar o EmpreendaCast com vídeo, anuncio no LX um anúncio de R$35 dizendo assim, aluga o estúdio para você que quer fazer o seu podcast. Em 4 horas o primeiro cliente fechou. Desde então a gente já atendeu mais de 140 podcasters diferentes. 140, Gu? 140 podcasters. Tem 2 salas aqui, 2 na Vila Romana. Estamos fazendo uma terceira, fechando com uma grande cervejaria. Já tem um plano de expansão em formato de franquia. A gente oferece o melhor valor e o mais democrático em estúdios. A partir de R$100 por hora você grava o seu conteúdo. Pode ser podcast, pode ser youtuber, pode ser tiktoker, o que você precisar. Eu tenho câmera, microfone e condições de te atender. E de cara você ganha, né, ao fechar com a minha empresa, você ganha toda essa minha experiência como um produtor de verdade. Então, se eu te ensino a andar de skate ou de surfar é porque eu surfei e andei de skate, eu te ensino a fazer podcast. Inclusive isso foi, você usou, né, é um ponto bem legal seu. Você fez uma mentoria, acho que para o Google, como que foi isso? Eu comecei a dar aula no Google, que eu ensinava tudo que eu fazia de graça, eu só trocava por fraldas. Tudo que você fazia o quê? Podcast? Podcast. Eu contava então, a história do Empreenda, como é que eu comecei a ganhar dinheiro com o EmpreendaCast, fazendo podcast, sendo blogueirinho da empresa. Mas você tinha um método para passar para as pessoas ou era mais uma conversa? Não, eu tenho uma oficina completinha da criação, a distribuição e a monetização. Olha. Que eu trocava por fraldas que a gente doava em alguns hospitais, né, da rede pública e para algumas instituições. Olha, essa oficina foi treinada a pessoas físicas, mais ou menos umas 1.200 pessoas físicas. Eu estava fazendo a conta ontem que você me provocou. Ali? Pessoalmente, umas 1.200 pessoas, umas 7, 8 oficinas de sala lotada. Olha. E online quantas? Online, cara, eu acho que eu já passei de umas 5.000 pessoas treinadas, porque o vídeo inteiro tá com retenção de 72% e as pessoas assistem até o final, tem mais de 15.000 visualizações. Mas tem gente que assiste várias vezes. Isso foi te gabaritando cada vez mais, você, cara, colocando tópico aí no teu currículo e aí quando você chegou pro seu irmão, que foi nessa época que o bar parado, você falou, meu... Aí eu falei para ele, vou trazer todos os meus convidados do EmpreendaCast para cá e se a gente começar a alugar isso daqui, eu vou trazer todos os meus alunos, todos os meus contatos e todo mundo que quer fazer podcast de graça, eu vou trazer para cá. Nós vamos começar a trazer gente para deixar dinheiro aqui dos equipamentos de tudo que eu deixei pronto. Só que se o cara comprar uma batata sua... Mas você pôs grana para pôr todos os equipes e tal, você investiu... Aí eu tenho que agradecer as minhas reservas. Foram e a elas minha saída. A gente investiu aqui nesta sala R$65 mil em acústica, grana, equipamento. Né, vai uma graninha. Até hoje, para você montar uma sala, vai por aí? Cara, hoje ficou mais barato. A gente aprendeu muita coisa também. Eu comprei muita coisa errada. Isso é uma coisa que todo mundo que está ouvindo precisa entender. Você nunca vai ter a sua melhor versão. Até hoje eu aprendo as minhas melhores versões. Então hoje eu consigo fazer uma sala mais ou menos com uns R$20 mil. Eu já sei onde eu compro os equipamentos mínimos. Já sei os canais. Eu já sei fazer uma acústica suficiente. Eu já consigo até franquear isso. Mas eu gastei 65 mil aqui, pô, Gustavo, você gastou mais do dobro de cagada? Sim, tem um monte de cagada espalhada aqui. Lógico. Foi o primeiro. Mas hoje a gente consegue montar salas a partir de R$20 mil já é suficiente, com um valor muito acessível. Então R$100 eu acredito que é o mais barato da cidade de São Paulo ou do Brasil. E como você consegue praticar esse valor, Gustavo? Cara, justamente porque eu não estou interessado em... Imagina que o bar, a gente aumentou em 87% o faturamento do bar das 9 da manhã às 6 da tarde. Então pro meu irmão... Que era cara, período ocioso. Que ninguém faz nada no bar. Que hora você vai no bar? Você vai a partir das 7 da noite. O bar abria às 8 aqui. Então das 8 às 18 eu faço o bar faturar. O que nunca faturou na vida. Por quê? Você vem aqui, você tomar um café, já deu um custo de aquisição positivo para o bar. O CAC, ok. O que
gastou, né? Foi o que Nada. Quem trouxe o cara fui eu aqui, trocando por gravação, né? Então, praticar R$100, a conta fecha por quê? Porque você tem que locar no mínimo 2 horas. Então, você já me deixou 200. Eu já tenho um padrão de profissionais, de equipamentos, eu já consigo adquirir isso aqui com um custo muito melhor. Sim. O fato de você vir aqui e me dar os R$200 não te deixa a possibilidade de só gastar isso. Porque se você deixar mais 300 no bar, que é muito fácil você deixar 300 pila aqui, você já gastou 500. Ou seja, a sua vida, o lifetime value, que a gente fala tanto do cliente, ele começa a partir do momento que você senta aqui. Aí você me trouxe um convidado. Esse convidado viu essa estrutura. Sabe aquele lance de você ter o custo de aquisição também, onde você investe em alguns locais? Sim. O famoso boca a boca? Sim. Eu vendo mais pelo boca a boca. Todos os seus convidados aqui do Cabeça de Empresário vão virar meus possíveis clientes. Tenho certeza absoluta. Sim. Automaticamente. Entendeu? E também você consegue no EmpreendaCast vender, às vezes, uma consultoria ou aconteceu, né? De querer montar na empresa dele um estúdio, né? Cara, eu nunca fiz esse levantamento, mas eu posso te garantir que no mínimo uns 20% da minha carteira de clientes lá do começo eram os meus entrevistados do EmpreendaCast. Que foram as mesmas 15 ligações que eu fiz e recebi os 14 sims, porque o cara já estava convencido que ele queria ter um conteúdo igual ao meu. Entendeu? Então, o grande lance de eu praticar R$100, a próxima fase, Dani, é isso aqui ser de graça. Os meus sócios têm enxaqueca quando eu falo isso. Dá uma... Peraí, Gustavo, você tá ficando maluco. Né? Cara, o próximo nível da Voz e Conteúdo é dar salas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo de graça. Eu quero que o Daniel entre numa sala, produza conteúdo, mas eu quero ganhar dinheiro em cima do que você pode virar de dinheiro. Você vai ajudar ele a crescer. Isso aí. Ele vai monetizar e você vai pegar uma porcentagem. Eu quero fazer você ganhar dinheiro suficiente para me pagar e para ser meu sócio sem perceber. Seria um marketplace do podcast? Sim. Hoje já é. Assim? Hoje eu já arrumo... se você não quiser editar comigo, eu dou uma rede de editores para você contratar, com preço até melhor que o meu. Não tem problema. Cara, eu pratico o open fornecer... O crowdfunding, não. Não, eu faço livro aberto de fornecedores. Se você perguntar para mim onde você compra um microfone, eu te falo. Então, sem dificuldade. Até bem rapidinho nesse ponto, para quem quer montar você falou que 20 mil. O que ele precisa? 3 câmeras, 2 ou 4? 3 câmeras, 4 microfones, uma mesa de som, uma mesa de corte para dar essa dinâmica entre, né? Para a gente fazer um teste aqui, ó. O Igor vai jogar a câmera em mim, né? Aí o Dani vai falar agora, ele vai jogar a câmera no Dani. O ATM Mini, né? Que seria Isso, e se a gente começar a discutir, o Igor vai jogar na câmera do meio. Você precisa ter essas 3 jogadas de câmera e essa mesa de corte. Uma mesa de áudio para transmissão do fone e dos microfones, e você precisa ter uma acústica mínima para não virar uma conversa dentro de uma lata de leite ninho, né? No banheiro, né? No banheiro. Então aqui tem alguns tratamentos acústicos, cortinas. A TV não é obrigatória, uma mesa de sinuca também não é, né? Existe o mínimo viável das coisas, né? O mínimo viável nosso foi fazer em cima de uma mesa de sinuca. As cadeiras também, que faz parte da decoração, e a decoração que se gasta isso aí. também, E aí você gasta quanto você quiser. Você não pode deixar as paredes brancas e ficar muito sem graça, né? Senão fica com o aspecto de empresa, né? Sala de reunião. Ninguém quer lembrar da empresa quando está gravando conteúdo, né? Então é mais ou menos isso que gasta hoje. E a Voz e Conteúdo hoje, nós somos uma empresa de produção de conteúdo através da voz, oferecemos estúdios, a gente também entra em eventos, estamos hoje no evento FinTouch, que é um evento de fintechs, que a gente está lá com uma sala itinerante rodando conteúdo, então as pessoas param lá e gravam seus podcasts, transmitem ao vivo dentro do evento, a gente faz muito isso. A gente também monta e cuida do seu podcast, do roteiro até a monetização e a comercialização, se você quiser. Então é meio à la carte. Você escolhe no meu cardápio como é que eu te ajudo. Só com o estúdio? Eu te ajudo a monetizar? Eu te ajudo a gravar? Eu te ajudo a arrumar para você um orador, para você ficar melhor? A gente usa todo esse hub, né, de prestadores, de tudo que a gente aprendeu e te oferece como consultoria. Esse é o trabalho da Voz e Conteúdo. Isso tá bombando, assim. Você tá voando nesse sentido, né? No sentido que eu digo... tijolo a tijolo, mas... Sim, porque cara. Existe uma curva ascendente nesse ponto. Porque outro dia até vi o Rogério Morgado, né, humorista, falar... hoje em dia todo mundo tem esse conteúdo, menos o Monark, né? Que ele até deu uma zoada, porque foi naquela época que deu aquele negócio. Mas ele... Assim, isso ficou meio banalizado? Qualquer Zé Ruela tem um podcast? Como que... Não, eu acho que assim, como
qualquer Zé Ruela pode fazer. Mas ficam bem os fortes. feito, né? Sim, ficam os fortes. Eu tô justamente para isso. A Voz e Conteúdo tem uma missão muito clara: democratizar o acesso ao conteúdo. Eu quero que aquele moleque de 17 anos ou 16, aquele Gustavo, que um dia pensou em fazer um podcast de empreendedorismo, jogou na gaveta porque não tinha condições de comprar uma câmera, de fazer um roteiro, não tinha nem capacidade de se comunicar, falava problema, tá ligado? Não tinha ainda a maturidade. Sim, sim. Mas eu quero hoje permitir que aquele Gustavo tenha um orador para ajudar ele, um mentor para dizer o que ele pode fazer, uma câmera suficiente para ele sentar, uma cadeira, um rec para ele dar, para ele gravar e acreditar no sonho dele. É isso que eu quero. Quantos Gustavos vão dar certo? Não sei. Mas hoje sim, eu quero que esse Zé Ruela tente, pelo menos, e tire do papel. Se ele vai voltar para a gaveta... Eu até usei errado, acho que não é... Porque não é fácil, né? Acho que não é um Zé Ruela que tem a manha de sentar e então, desenrolar um negócio desse. Porque... Se você for pensar na barreira de entrada, é baixa. Qualquer um pode entrar hoje. Não, sim, mas o culhão, vamos dizer assim. O cara tem que ter culhão. Tem que saber, né? Pelo menos desenvoltura, pouco, uma resenha, pelo menos, né? Pra poder... Tem que ser sem vergonha, no sentido de cara de pau. E tem que ter consistência e disciplina. Fazer 4, 5 episódios e achar que você vai virar o próximo Flow, o próximo Podpah, você tá muito enganado. Eu levei 4 anos para montar uma empresa, né? Hoje com 30 colaboradores, com um faturamento muito legal, empregando gente que talvez é a primeira profissão, mas eu levei, na verdade, 19 anos. Né? A galera... E você tem esse programa para ensinar quem você falou que pega o cara não sabe nem mexer no botão Enter? Cara, hoje a gente está meio por osmose. Né? Tá. A gente fala que é a metodologia da fogueira. Né? A gente joga o cara na lá... fogueira e aprende. Foi assim que aprendi a vida toda. Mas agora a gente está profissionalizando. Como a gente entendeu que o operador de podcast é uma profissão nova, sim, a gente quer tem que formar, organizar isso. Eu quero ser um grande formador de profissionais desse tipo. Sim. Eu quero, cara, de verdade, né? Saiu uma pesquisa que a gente tem mais influencers do que engenheiros e médicos. Você viu essa pesquisa? Não. Né? Ela tem uma conotação duvido, sátira. Ela tem uma sátira por trás. Claro. Mas vamos olhar pelo lado seguinte, né? Quantas pessoas hoje, com o seu celular, podem se tornar os próximos Luva de Pedreiro? Você acompanhou a história do Luva de Pedreiro? Sim. O cara não tinha nada. Nada. Hoje ele tem um legado e uma comunidade. A audiência dele é maior que o SBT, o Rede TV e a Record junto. Sim, sim. O cara tem, pelo celular dele, mais audiência que as 3 médias menores empresas de televisão. Então, o meu objetivo como Voz e Conteúdo eu quero um monte de Luva de Pedreiro. Eu quero um monte de blogueirinho Gustavo. Eu quero um monte de mulher agora que está, de alguma forma, rebolando para conseguir deixar a família funcionando e pensa em empreender, conseguir começar de casa pelo celular dela. Eu tenho várias mentoradas. Eu tenho vários mentorados que são os seus primeiros trabalhos. Eu tenho pessoas em regiões remotas que pensavam que só em São Paulo você conseguiria ser um grande criador. E a gente já está provando para ele que pelo celular dele, fazendo o conteúdo dele para o Spotify, ele pode lá do cantinho do Brasil ganhar dinheiro. E é nisso que eu estou interessado. Empoderar as pessoas com seus conteúdos. Claro, Dani, vão cair os que têm o saco vazio, o saco raso. Né? Se você tem pouco conteúdo, se você não é profundo, você não se mantém. Se você fala um monte de groselha na internet, você não se mantém. E também as pessoas entenderem que uma vez que você resolve falar no microfone e se expor na internet, além de ter que ter muita garra, cara de pau, você é responsável pelo que você fala. Sim. E resiliência, né? Também quando vem crítica, porque vem um monte. Né? Imagina, dos meus 80 mil ouvintes, eu já recebi directs dizendo assim, cara, esse episódio foi uma merda. Você se alongou demais com o cara e não perguntou o que eu queria. Parece que é você que é o entrevistado, você fala demais. Ou você falou uma frase que eu achei você um baita de um mala. Né? Aí eu falo assim, porra, cara, nem foi com a intenção. Eu queria passar uma outra mensagem, mas ótimo saber que ativou em você o gatilho, talvez, que eu saí como mala. O próximo eu vou melhorar. Sim, aí é muito de como você vai lidar com as críticas. Mas é importante a galera saber que... Mas quando tá nesse ponto, né, Gu, quer dizer que você já tá crescendo, né? Sim, porque quando você tá às moscas é frustrante, porque você não tem um feedback, você não sabe se você tá bem, se tá mal. E outra, tem muita gente que não fala com ninguém. Isso é um mal do empresário.
do empreendedor, né? Eu sempre separo as duas figuras, o empresário e o empreendedor. Se você não conversa com o seu cliente, se você não conversa com o seu colaborador, se você não conversa lá na ponta com o que você acabou de vender, a chance de você fracassar é 99,9%. Porque se você não estiver sempre melhorando, lembra que eu te falei que você nunca tem o estado da arte do seu produto, do seu serviço? Se você não fizer isso o tempo todo, se você não abaixar o rabinho entre as pernas e entender que você precisa melhorar, você está perdido. Isso vale também para o influencer. A gente teve vários influencers que foram cancelados e foram praticamente anulados da internet. Né? A gente teve outros que deram a volta por cima e ganharam dinheiro em cima da desgraça. Né? Se reinventaram. A gente está falando disso para influencer, para profissões, para empresários, para empreendedores, para qualquer tipo de necessidade que você entendeu que é o seu futuro. Então a Voz e Conteúdo é isso. Hoje a gente tem aqui um fluxo muito legal. O Tchê Café se manteve. Eu não sou responsável por ter se mantido. Foi muito planejamento também do empresário, que foi o meu irmão. Né? Mas a gente contribuiu bastante para o movimento do bar. A gente se juntou no momento correto. E fica aqui também a mensagem de você entender que às vezes sozinho você até caminha legal. Mas de mão dada você vai muito mais longe. Né? Então hoje a Voz e Conteúdo não existiria se não fosse o Tchê Café e tudo que a gente teve aqui como laboratório para testar. Então, se a galera quiser vir conhecer aqui, comer uma das melhores batatinhas com ketchup de lúpulo, é aqui no Tchê Café também. Ketchup de lúpulo. Bacana, hein? Bom, gente, é isso, cara. Um papo assim, fortíssimo. Falei demais, né, cara? Sou podcast. Você tem que ver meu moleque de 4 anos como ele fala, velho. Tem que trazer ele aqui para um dia conversar com ele, hein? Eu vou fazer um podcast com ele, que agora ele já tá ligeirinho. Mas aí acho que vai dar umas 4 horas de podcast. Porque eles ficam brincando na mesa, sei lá. Aí tira o vidro, joga um bilhar. Joga um bilharzinho. É isso aí. Obrigado pelo convite, cara. Obrigado você por tudo isso. E quem quiser procurar o Gu nas redes aí, pode falar. Você tem Instagram, tem o LinkedIn? Eu sou bem ativo no Gustavo Passe. Também estou no TikTok. Não estou dançando lá no TikTok, mas também tem alguns cortes, algumas coisas. gustavopasse.com.br. Meu direct, eu posso demorar para responder, mas eu respondo todo mundo. Eu também entendi que a partir do momento que você se torna um comunicador, você precisa dar atenção para todos. Então eu estou lá aberto para crítica, sugestão. Só não tenho dinheiro, cara. De resto, não vem pode mandar pedir. boleto, que aí também não, já teve gente pedindo Pix, né? Não sei se você já caiu nos pedidos de Pix. Agora é uma nova modalidade, né? As pessoas pedem Pix pelo Instagram. Bacana, né, cara? O brasileiro precisa ser estudado, cara. O brasileiro, cara, ele tem empreendedorismo nato nele. Só que ele não tem técnica. Você já reparou? É tudo bagunça, né? É bagunçado, é no WhatsApp. O cara, manda, negócio que precisa ser e-mail, manda no WhatsApp. Cara, não, calma, tem, né? Mas enfim, gente, é isso aí. Também agora em questão do projeto Cabeça de Empresário, né? Como eu falei, é o primeiro episódio esse com nada melhor do que ter aqui o Gustavo, né? Que deu uma aula de podcast. Quem quiser montar o seu, converse, põe aqui nos comentários ou procure o Gustavo aí pelas redes que ele agora divulgou. E também se inscreva, é só você procurar Cabeça de Empresário por aí, você vai achar a gente, tá? E ponha também críticas, né? Como que foi isso aqui, manda sugestão de pauta, pergunta, enfim, ajuda a gente a criar mais conteúdos para vocês mesmos. A audiência aqui é o que vai fomentar aqui o canal, tá bom? Isso aí. Então é isso aí, Gu. Valeu. Obrigado. Obrigado você, cara. Mais uma vez aí. Obrigado você por ter ficado até agora aqui. Eu acho que valeu a pena para você, tá bom? E fica ligado aí, se inscreva no canal para os próximos episódios do Cabeça de Empresário. Muito bem. Abraço. Até a próxima. Vou até fechar